Bem-vindos à nossa aula de laboratório de programação e hoje a gente vai ver o conteúdo sobre strings, que resumidamente é uma cadeia de caracteres, tá? Deixa eu só testar logo aqui para saber se está rodando tudo certo aqui. Ok, ok. Olá, turma. Então, é uma cadeia de caracteres, aliás, é um vetor de caracteres, então professor, a gente já sabe que é um vetor, então basicamente a gente não precisa, né? Trabalhar com qual o sentido dessa aula, né? Se a gente já sabe trabalhar com vetores, então a gente sabe trabalhar com vetores de caracteres, ok? Mas assim, o fato é que o C ele tem algumas funções que são bem interessantes quando a gente trabalha com é, um vetor de caracteres, ou seja, com um string. Ok? Então, vamos dar início aqui. Ó. Eu vou colocar aqui um char, que é um caractere, C, só para a gente ter uma noção aqui. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, %, eu vou colocar %D, %C. Aí eu vou colocar o C sozinho, tá? Vou colocar aqui, ó, recebe 97. Aí, vamos rodar aqui para ver o que é que vai acontecer. Ó, você vê que ele colocou o 97 e colocou o A, não foi? Então, aqui você percebe também que eu não coloquei, né, o C para ele receber um caractere A, ok? Eu coloquei para ele receber o 97, tá? Isso quer dizer o quê? Né? Que existe uma tabela, né, que tem uma relação entre os, os caracteres, né, e um número, tá? Então, aqui no caso, né, a gente tem que esse 97, ele é referente à letra A minúsculo, ok? Ó, se eu for quando eu quero colocar um caractere, eu coloco entre aspas simples, tá? Ó, eu vou colocar aqui A minúsculo, tá? Ó, aí aqui novamente, ó, a nossa saída foi exatamente o 97 novamente e o A minúsculo, ok? Então cada letra, né, cada caractere na verdade, né, a gente tem um número para ele, tá? Tanto é que aqui você vê que eu coloquei lá dentro do printf o %d e depois coloquei o %c. Então aqui dá para você trabalhar dessas duas formas aqui com um caractere. Okay? Em outras palavras, né, tudo que você pensar dentro do computador, né, assim, mas como é que vai ser um nome, uma frase? Sempre vai ter um número, né, ali para aquele nome, para aquela frase, tá? Então dentro do computador tudo vai ser números aqui, ok? Então, basicamente é isso, tá? Então, a gente tem uma certa tabela, né? Você pode ver o seguinte, né? Eu não vou copiar essa tabela toda porque ela é impossível, né? Mas basicamente é assim, ó. Vamos ver aqui, ó. Lá na posição 97, ó. Lá na posição 97, você tem o A minúsculo, ok? Então, esse aqui é o A minúsculo. É evidente que, né? Deixa eu só afastar um pouquinho mais pro lado disso aqui. Colocar aqui, ó. Pronto. Então, 97 você tem o A. Então, tudo aponta, né? Para quê? Né? Para você que o B está exatamente do lado, né? Então aqui seria o 98, tá? Então, só para você ter ideia aqui, eu vou colocar aqui o B aqui, ó. Ou então poderia ser também o 98, tá? Ó, então aqui você vai ter o B minúsculo, no caso, né? O A maiúsculo, deixa eu colocar aqui, o A maiúsculo, ele vai estar em qual posição? Ele vai estar na posição 65, tá? Então ele está aqui antes, né?
é que quando a gente for ordenar, né, fizer uma ordem alfabética, a gente vê que ele faz todo sentido estar primeiro do que o... aqui, acho que deu 65, não foi? Ó, pronto. Faz todo sentido o A maiúsculo ele tá primeiro do que o A minúsculo. Ok? Deixa eu só confirmar aqui novamente se é o... né? O 65. Ok? Da mesma forma que se você colocar o B maiúsculo, né? Ó, ele vai estar do lado, né? Ou seja, vai ser o 66, ó. Ok? Então ele foi o 66. Ok? E não só A, B, C, D, E, F, G, mas você pode pegar todos os outros caracteres, ok? Você vê que até chegar no A maiúsculo, né, você tem vários outros valores aqui atrás, ok? Você tem vários outros valores aqui, ok? Aí, por exemplo, como seria para você colocar, imprimir o alfabeto inteiro, né? Como é que você utilizaria? Ah, professor, eu não sei esses números aí, ok? Eu não sei que o A maiúsculo ele é 65, pode ser que no seu computador ele seja diferente, tá? É, porque tem alguns padrões que são realmente diferentes, ok? Por exemplo, se você... Deixa eu só voltar aqui. Né? Se você colocar aqui, ó, eu vou colocar para você receber para a gente ver o tamanho, né, de um char, né, por exemplo, né? Então, size of, eu vou colocar aqui o char. Então, que ele vai retornar o número em bytes, ok? Então, vamos ver aqui, ó. Ó, tem 1 bytes. 1 byte, né? Ele vai ter 1 byte, então vai ter lá entre 8 bits ou então 10 bits, ok? Depende da sua arquitetura, tá? Mas o fato é que ele vai ter um limite, né? Por exemplo, se você considerar 8 bits, né? Então, 1 byte, né? Se eu estou considerando que 1 byte... Opa. 1 byte, ele tem 8 bits. Você vai ter 8 possibilidades aqui de 0 em 1, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada uma dessas possibilidades aqui você tem duas opções, né? De 0 ou 1. Você tem duas opções, 0 e 1, ou aqui vai ter 0 e 1, né? 0 e 1 vai. Como é um i, né? Então você vai ter duas possibilidades, e duas possibilidades, e duas possibilidades. Isso 8 vezes, você vai ter que multiplicar por cada um, né? Então, isso aqui no final vai dar 2 elevado a 8, né? Que dá 256. Ok? Então você tem 256 possibilidades aí. Ok? Só que, por exemplo, né, o alfabeto chinês ele tem 286 caracteres, né? Então, o pessoal lá chinês lá, ele não, eles têm que obrigatoriamente pegar mais bytes aqui do que um só, tá? Se você considerar esses 8 bits, tá? Ok? Então vamos lá continuar. Como é que eu faço para colocar o alfabeto, por exemplo, tá? Eu vou colocar inteiro, não, né? Eu vou colocar um chá aqui. O chá... Não, eu vou utilizar esse aqui, eu já tenho aí, tá? Então, se for o minúsculo, né? Então eu vou pegar o A minúsculo. Esse aqui a gente já viu que ele tem um valor de 97, tá? Só que se você não sabe qual é esse valor, é evidente que você vai colocar o A minúsculo entre aspas simples, ok? Então, enquanto C ele for menor ou igual do que o Z, né? Então, lembrando que o Z ele vai ter outro número lá referente a ele também, tá? Você coloca simplesmente o C++. Então, print
Aí bota aqui o porcento. Opa. Eu vou querer colocar assim, né? Deixa eu só colocar bem indentado aqui. Ok, aí aqui ele vai simplesmente imprimir todo o alfabeto minúsculo. Ok, ó, tá aqui, ó. Então ele vai doar até o Z. Ok, então fica simples assim. Se fosse maiúsculo, era só você colocar o maiúsculo, né? Ele indo imprimido até o Z. Também aqui em modo maiúsculo, né? Entre o alfabeto maiúsculo e o minúsculo, existem alguns caracteres também, tá? Então, se você colocar do A maiúsculo até o Z minúsculo, você vai ver aqui que tem alguns caracteres também aqui, ó. Então você vai ter todos os maiúsculos, né? Até o Z. Aí depois você tem o colchete, tem a barra, tem fecha colchete, né? Tem outro, o underline, tem um acento aqui. É depois que você vem para os números minúsculos, ok? Isso que é bem interessante. Bem, enfim, existe essa tabela aqui que você vai ter uma numeração para cada caractere. Ok? Então, existe também os caracteres que são referentes a números, tá? Por exemplo, se você quiser colocar, no caso do caractere 0, né, até o caractere 9, nota o seguinte, ó, que eu não estou colocando aqui o número 0, eu estou colocando o caractere 0, ok? E aqui eu estou colocando o caractere 9, ok? Então, só para você ver aqui, ó, que ele vai imprimir aqui, ó, de 0 até 9, só que aqui ele está imprimindo os caracteres, tá? Se você colocar aqui, por exemplo, né, ó, D, você vai ter a numeração de cada caractere. Ó, você não tem que 0, 1, 2, 3 até o 9, não, tá? Você tem que o 0, né, o caractere 0, a numeração dele é 48, e aí você vai 49, 50, até o 57. Ok? Então, você tem que saber dividir, tá? Uma coisa é um número 0 e outra coisa é um caractere 0, ok? E o mesmo para os outros também, do 1 até o 9. Beleza? Deixa eu ver aqui. O Davi está perguntando aqui. Deixa só um minuto. Como ele sabe. Exatamente. Você pode trabalhar, Rafael, né? Tanto com números quanto com caracteres, ó. Por exemplo, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, o D, que é o número correspondente àquele caractere, e o C aqui, ok? Que é o caractere mesmo que você quer imprimir. Você não quer imprimir o número dele, não. Aí eu vou dar um barra N aqui para ele colocar um do lado do outro, tá? Então, aqui seria... então, primeiro eu vou pegar o código lá dele, tá? O númerozinho dele, e depois eu vou colocar ele para printar do lado, ó. Aí o que foi que aconteceu? Essa tabela ASCII mesmo que ele está falando, o Rafael, você vai lá nessa tabela ASCII que ela vai ser parecida com o que eu tinha explicado aqui para vocês aqui em cima, tá? Aí tem um número dele, que é o 48, aí você tem o caractere 0, tá? Aí você tem um número lá, 49, e você vai ter o 1, ok? E aí você fica nessa, entendeu? Você fica... aqui é só um pedacinho lá da sua tabela, na verdade, tá? Mas se você colocar, por exemplo, do A grandão até o A minúsculo, ó, quando eu coloco esse A entre
Preste atenção, é porque tu colocou entre... sim, ele quer saber desse A que tem um acento, né? Vamos ver aqui. Vamos ver se dá pra colocar todos os caras aqui. Eu vou botar dessa posição 0, sei lá, até o Z aqui. E aí? Vamos ver aqui. Opa. Ó, tá aqui, ó. Aqui tem vários que não tem, na verdade, né? Ó, aqui, ó. 30 e poucos. Existem esses outros caracteres aqui, entendeu? Eu acredito que você queira ver o A com acento, né? Então, vamos ver se tem aqui, tá? Eu não sei se pegou esse padrão, não. Deixa eu tirar aqui. Curiosidades aqui, né? Vou colocar o A maiúsculo aqui. Eu não sei eu não sei se o meu compilador ele tem esse A maiúsculo aqui, não. Não tem. Realmente ele não tem o A maiúsculo, não. Tá? O A maiúsculo com acento, né? Com acento agudo, tá? Se eu colocar o A maiúsculo, ele também não vai ter outro, né? Então acredito que essa tabela aqui não seja... eu acredito que essa tabela A assim mesmo padrão normal. É porque assim, existe outra tabela, né? Vamos dizer assim, que seria outra tabela ASCII. Não é a tabela ASCII que ela é universal para todo mundo, tá? Mas assim, há um tempo atrás, né, eu não sei se ela é utilizada hoje em dia, mas criaram outra tabela, por exemplo, para ter o cedilha, por exemplo, tal. Eu coloquei aqui o cedilha aqui, deixa eu ver. O cedilha maiúsculo, ó, ele não tem, ó. E nem qualquer uma dessas outras aí não, ó. Aqui deu problema, entendeu? Por quê? Porque não tem. Mas enfim, criaram essa tabela para a gente usar, né? Só que basicamente ela não foi para frente, entendeu? Ela caiu em desuso. Então meio que assim, né? Esses caracteres que a gente tem, né? Eles são simplesmente aí depende do seu compilador qual é a tabela que eles usam, entendeu? Tipo, lá na China, muito provavelmente, eu acho que eles não usam essa, porque o alfabeto deles simplesmente não dá pra ficar somente com esses 8 bits aqui não, tá? Você tem que ter mais. Beleza? Tá claro, Davi? Aí talvez seja por conta disso que é tipo, quando você coloca cedilha ou então acento lá no seu compilador, que ele não tenha, entendeu? Que ele não imprima direito, né? Talvez ele não tenha lá não esteja lá na tabela ASCII dele. Agora, talvez, eu acredito que tenha sim, exista um compilador que ele já pega, tudo bem? Eu não sei se é porque o meu aqui ele é bem antigo. Enfim. Ok, pois então vamos dar prosseguimento, né? Então, vamos aqui. Como é que você faz, por exemplo, então, uma função, tá? Eu quero que você faça uma função que ela vai pegar um certo caractere. Aí, digamos, se for um número... um número não, desculpa. Se for um caractere, né? De número que é A, B, C, D, até o Z minúsculo, ela vai retornar esse caractere maiúsculo. Ok? Ou seja, tem que retornar um chá, né? Tem que retornar um chá. Vou colocar aqui em maiúsculo, vai. Ok? Então maiúsculo, né? Que é uma letra, vamos dizer assim. Então pronto, ela vai receber aqui essa letra. Então aqui é um chá, eu vou chamar de C aqui também.
Então, como é que você vai fazer para ela... É claro, se for, né, se tiver entre o A e o Z minúsculo, ok? Então, só posso fazer alguma coisa, né? Se tiver entre esses caras, né? Então, lembrando, ó, que caractere você tem que usar aspas simples, tá? Se você usar aspas duplas, vai estar errado, tá? Quando você estiver se referindo a um caractere, tá? Então, se esse valor aqui, que é o do 97, né? Mas que eu coloquei o Azinho, né? Ele é menor ou igual do que o C. E o C é menor ou igual do que o Z minúsculo, aí você tem que fazer isso, né? Você tem que fazer uma conta aqui, né? Basicamente, a gente pode pensar o seguinte, ó, olhando para cá, para o nosso... A gente pode pensar que isso aqui é um vetor, né? E aqui, né, esses caras aqui, ó, 97, 98, eles são as posições do seu vetor. Ok? Então, você pegou um cara que está aqui dentro, ó, supondo que aqui você vem até o Z, né, minúsculo. Então, você quer passar para o cara correspondente de lá, né? Ou seja, você tem que fazer o que aí? Você tem que fazer, nesse caso, uma subtração, né? Porque você pega um valor aqui alto, né? 98, 97, tudo, aí você tem que transformar para um que está lá na casa do 65, 66. Okay? Então aqui basicamente você faz uma subtração. Agora, subtração de quanto, né? Exatamente, ó, essa subtração aqui, ó, que vai do A maiúsculo, né? Esse tamanho aqui, né? Que vai do A maiúsculo até o A minúsculo. Por quê? Porque vai ser exatamente a mesma distância do B maiúsculo para o B minúsculo também. Então, basicamente, é o mesmo tamanho lá para o C também. E aí vai. Então, mas como é que eu vou saber, né, que tamanho é esse daqui, né? Ó, basta você pegar esse camarada aqui, né, que ele, vamos dizer assim, ele vai do 0 até o 97. Depois você pega esse valor desse valor aqui para trás, né, que você sabe que vem do 0 até o 65. Aí se você fizer esse grandão aqui menos esse pequeno aqui, você vai ter exatamente o que você quer, ok? Então você faz como, né? Então, quem é esse valor aqui, né? Esse valor é exatamente esse grandão, né? O grandão que é o 97, mas depende do seu compilador, tá? Talvez não seja 97, então você bota aqui assim. Aí você faz o menos o A maiúsculo. Ok? Então, esse aqui é o tamanho do seu comprimento. Esse aqui é o tamanho que você tem que voltar para cá. Ok? Então, se você pegar o B, por exemplo, esse 98, você tem que subtrair esse tamanho aqui. Tá? Então, você faz, por exemplo, o do B, né, que seria 98. Então, para você chegar no B maiúsculo, você faz menos esse valor aqui. Ok? Menos A maiúsculo. Ok? Então, isso aqui, ó, vai te dar o valor do Bzão. Ok? Então, aqui, ó, o C vai receber, né? O C, que seria a posição dele, né? Aí você coloca menos. Você coloca o A minúsculo menos o A maiúsculo. Depois você simplesmente retorna o valor. Ó, então, o que é que ele vai fazer? Se a letra for minúscula, ele vai retornar uma letra minúscula também. Agora, se não for uma letra minúscula, ele simplesmente retorna o mesmo caractere. Tá? Deixa eu ver aqui. Subtração pelo caractere 0.
não entendi muito bem esse if, né? Esse if aqui da linha 4, é isso, Jéssica? Esse if aqui, ó, é porque eu só posso, só faz sentido fazer é, é, essa modificação de maiúsculo para minúsculo se eu pego de fato uma letra. Ou seja, eu tenho que saber, ó, se de fato, né, você está nesse pedaço aqui, ó, que vai do A até o Z. Tá? Ou seja, o C, né, que é o meu caractere, ele tem que estar entre o 97 e o número que está aqui do Z, ok? Que é o Z entre aspas, né? Simples. Tá claro, Jéssica? Ok. Ok, então vamos testar aqui agora, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o C, não, o C minúsculo. Aí eu vou pedir para ele printar aqui o caractere, né? Maiúscula. Aí eu vou colocar esse C aí. Ok, então aqui é para ele printar o C maiúsculo. Tá aí, ó. Ele printou aqui o C maiúsculo. Deixa eu colocar o A, porque o A ele é mais fácil de ver, né? Porque ele é bem diferente, né? Eles são diferentes. O C é só um pouquinho maior, então... Ó, pronto, tá aqui, ó, o A maiúsculo. Ok, então, dado que a gente sabe trabalhar um pouquinho aqui com caracteres, é bom que a gente vá para o nosso conteúdo da aula aqui, para o nosso foco, okay, que são strings, né? Pronto, então agora a gente vai trabalhar com strings, que basicamente é um vetor de caracteres, tá? Então vou colocar aqui um vetor. Por exemplo, né? Se eu quero colocar o nome vamos colocar aqui russas aqui, tá? Como é que você tem que fazer, né? Lembrando que para trabalhar com caracteres você coloca entre você, entre aspas simples, tá? Então, se você colocar assim, ó, vai estar errado, tal. Então, ó, russas assim vai dar problema, tá? Porque ele vai querer saber quem é esse R aqui, tá? Isso aqui é uma variável, ela não tá declarada nem nada, tá? Então você simplesmente tem que colocar entre aspas simples, ó. Então é assim que você coloca russas lá, ok? Aí para você ver que está funcionando, ó, eu vou printar aqui o S, ó. Ok? Então printei aqui o S aqui. Aí ele vai imprimir aqui, ó, russas. Ok? Só que tem uma forma mais fácil de você fazer isso, né? Tipo assim, aqui você viu que deu um certo trabalhinho, tá? Então, como eu falei, né? Quando a gente está trabalhando com caracteres, a gente usa aspas simples. Agora, quando a gente está trabalhando com string, aí a gente coloca aspas duplas, tá? Então, se você simplesmente tivesse feito assim, ó, russas, ele entenderia, né? Ah, você quer russas e você vai querer esses caracteres, né? O Rzão, o minúsculo, o S minúsculo, até esse último aqui, tá? Então você vê, ó, que ele vai pegar a mesma coisa, ó. Ok? Por exemplo, se você colocar aqui, ó, cidade de Russas, aí ele vai imprimir toda cidade de Russas. Tudo bem? Então, assim você vai pegar o seu vetor, né? Aqui nesse caso eu não sei quantas letras tem aqui não, tá? E é claro que você conta com esses espaços aqui, tá? Aqui a gente vai contar também como um caractere também.
ok? Mas, por exemplo, né, quando eu faço isso daqui, né, ó, por exemplo, quando eu coloco assim, só russas aqui, ó, é, aqui ele vai entender que isso aqui é um string, tá? E toda string ele vai colocar lá no seu vetor aqui, né? E vai pegar e vai colocar um novo caractere que é o /0 no final. Ou seja, o C ele trabalha com um caractere a mais que esse /0, tá? Então aqui, além dessas letras que estão aqui, né, ele vai colocar um caractere a mais, ok? Que seria esse /0. Ok? Então como seria para você fazer, por exemplo, né, esse printf aqui, né? Como é que funciona para você fazer esse printf? Ó? Porque se você for perceber, o seguinte, russas aqui é uma palavra pequena, né? Ó? Aí se eu colocar aqui 80, por exemplo, né? 80 você sabe que tem, sei lá, 2, 3, 4, 5, 6, né? Você tem 6 caracteres, mais o do /0 você fica com 7. Aí, como eu coloquei aqui 80, então eu vou ter lá o meu vetor de tamanho 80, tá? Só que como eu coloco ele para ser uma string, ok? Ele aqui dentro desse printf ele só vai imprimir até esse /0, ok? Na verdade ele não imprime esse /0, ele imprime até o caractere anterior. Ó. Deixa eu colocar aqui para, ele só coloca russas, ele não coloca nada que vem depois, apesar do meu vetor ele ter tamanho 80 e ter vários outros caracteres, só que ele já entende que só vai até aquele /0 e pronto, ok? Ele não vai imprimir nenhum outro lixo de memória não, tá? Então como é que funciona para a gente fazer essa função aqui, ok? Desse print aqui, né? Ok? Então vamos fazer essa função, tá? Que eu vou chamar de imprimir, tá? Então, imprimir, como é que funcionaria para você ver que de fato esse /0 existe, né? Então, eu vou passar um string, tá? Que aqui eu vou, no caso é um vetor, tá? Então, simplesmente você coloca com o asterisco, ok? Então como é que você vai fazer para você printar aí? Ok? Você simplesmente faz um for. Você pode colocar um inteiro, ou então é um inteiro aqui, eu vou colocar um inteiro i. Porque pode ser que o seu vetor, a sua string ela seja grande, né? Então, aí aqui na condição de parada, você pode colocar o final, né, lá da sua string que você sabe que é o caractere /0, tá? Aí você simplesmente coloca o i++. Ok? E aqui você usa o printf normal. Aí como você quer colocar um do lado do outro, você simplesmente faz assim. O SI. Ok? E depois ele não vai... você pode botar um /n aqui no final. Vou colocar aqui só para... Então vou modificar um pouquinho só esse printf aqui. Aliás, eu vou fazer exatamente como ele está aqui, né? Vai imprimir a string e depois ele vai dar um /n. Ok? Então eu vou tirar esse print aqui e vou chamar ele e imprimir ali em cima. Aí eu vou colocar o S aqui dentro. Pronto. Ó, você vê que ele imprimiu igual, né? Ó, tudo, ó, se você fosse colocar para você imprimir até o final, na verdade, que seria até essa posição 80, né? Ó, colocar o i menor do que 80.
Ele vai até o 79 na verdade, né? É porque ele tá pegando todos os caras aqui por exemplo, ele tá pegando todo mundo como vazio, né? Mas se você colocar aqui, ó, na posição 80, eu vou colocar na posição, eu vou colocar perto, vou colocar na posição 20, por exemplo, para ele receber o J, tá? Ok, aí ele vai printar o J aqui, ó. Tá vendo o J aqui depois, ó? Agora, se eu utilizar, né? Se eu utilizar o SI diferente de /0, aí ele não printa com o J, ó. Ok? Porque na posição 7 ele já tem o /0, tá? E aqui meio que forçadamente eu coloquei esse J aqui depois. Ok? Então aqui no caso foi a função que eu peguei, né? Mas você pode estar pensando naquela outra função também que seria o do... essa daqui, não. Ok, ó, então usei o print também, ó, ele só vai até o S, tá? Porque depois do S ele vai ter o /0. Ok, agora vamos para a função vamos para a função scanf, por exemplo. Vou tirar aqui, em vez de colocar normalmente, né, atribuindo logo aqui, eu vou pegar e vou pedir para digitar um nome, né? Então, uma string, tá? Aí eu vou usar o scanf. Vou utilizar o que você coloca %s. Se você colocar %s, vai ser bem parecido com o nosso... como aqui no printf, né, você tem o %f, s, então aqui você pode utilizar também esse %s aqui também, tá? Só que tem algumas coisas que a gente tem que entender, né? Por exemplo, se você coloca aqui russas, aí coloquei russas, ele imprimiu, né? Vou colocar assim, russas UFC, por exemplo. Russas UFC. Ó. Aí ele só pega o primeiro, ó. Ele só pega o primeiro nome. Ele pega até o primeiro espaço vazio, ele já não pega mais nada, né? Aí tipo, ele não pega o nome UFC inteiro. Ok? Russas UFC. Ok? E aqui a gente tem também outro problema, né? Porque pode ser que dê estoure aqui esses 10 aqui também, tá? Mas vamos... quando você está trabalhando com strings, né? Por exemplo, você pode colocar abre e fecha colchete, você tira o S, né? Coloca abre e fecha colchete. Depois você vem... bota aqui o que você quer pegar, por exemplo, A... e OU, por exemplo. Eu vou pegar somente vogais aqui, tá? Então, quando eu colocar aqui, ó, russas, aí ele não pegou ninguém, ó. Ó, ele não pegou ninguém. Por que ele não pegou ninguém? Porque ele só quer pegar vogais. E quando aparecer a primeira letra que não é vogal, ou seja, o R maiúsculo aqui, né? E detalhe, é vogal minúsculo, tá? Porque eu coloquei minúsculo lá. Então, simplesmente ele não vai pegar nada, tá? Agora, se eu colocar aqui, ó,
eu vou digitar aqui agora assim, ó. Eu vou digitar o A, o O, o U e o B, por exemplo. O C, o D, o A e o I e o O. Aí ele vai pegar somente esses três primeiros caras aqui, ó. Ó, ele só vai pegar esses camaradas aqui. Ah, professor, e se eu não quisesse pegar a E I O U? Aí você vem aqui, ó, e coloca o chapéu, né? Que é o acento circunflexo, tá? Então se você colocar isso aqui, você pega todo mundo menos a E I O U, né? Minúsculo, ok? Então, na primeira vez que aparecer o A, E I O U minúsculo, né? Um desses caras, ele simplesmente para de ler, ok? Então vamos aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, Ana, por exemplo. Aí ele pegou o A e o N. Por quê? Porque o A minúsculo aqui apareceu, aí ele simplesmente não vai pegar mais ninguém. Ok? Então, aqui no caso, porque eu coloquei minúsculo, tá? Agora, se você colocasse maiúsculo, aí já seria outra história, né? Ok? Então tudo bem. Então, usando aqui essa ideia, né? Usando aqui essa ideia, eu posso utilizar ela para pegar a minha frase completa, né? Então, simplesmente você coloca barra N aqui. Então, ele vai pegar todo o nome que você tem. Então, lembra que o nosso problema era o quê, né? O nosso problema era que a gente não estava pegando os russas UFC, ok? Então, ele vai pegar todos os caracteres até chegar nesse barra N, ou seja, até eu teclar Enter, tá? Então, isso aqui vai me ajudar bastante, tá? Ó, russas UFC. Aí ele pegou russas UFC. Só que aqui eu tô tendo outro problema também, né? Ó, porque o total aqui que eu tenho aqui na minha string, na verdade, se eu quero uma string de tamanho 10, eu tenho que colocar aqui 11, na verdade, porque 1 tem que ser o barra 0, tá? Eu vou ter que colocar aqui também o tamanho dessa string aqui, ó, porque é o seguinte, quando eu coloco 10 aqui, então isso quer dizer o quê, né? Que eu vou pegar cadeia, né? De caracteres até 10, ok? 10, e lá no final eu vou colocar o meu barra 0, que é na minha última posição, tá? Ou então até chegar nesse barra n, ok? Então é o primeiro que for verdadeiro aqui no caso, né? Se você digitou uma cadeia que tem mais do que 10 caracteres, ele só vai pegar os 10 primeiros, tá? Ou então, se você digitou uma que é menor, né, ele vai pegar só até o barra N, tá? Então vamos ver aqui, ó. Eu vou digitar de novo aqui. Eu vejo o chat já já, tá, gente? Pera ainda. Ó, ele pegou tudo aqui, né? Ó. Aí deixa eu digitar aqui, por exemplo, cidade de Russas. Ok, ó. Então, ó, ele não pegou tudo, ó. Aqui nesse caso, em cidade de Russas, ele só pegou cidade de porque ele cortou lá de tamanho 10. Ok? Deixa eu ver aqui. Então, sim. Professor, esse caso usa regras do... Eu não sei, Kevin. Pra ser sincero, eu não sei. O Fábio também tá perguntando a mesma coisa. Eu não sei. Era bom pesquisar lá, tá? Ok. Mais alguma dúvida? Beleza? Ó, então, ó, quando você for trabalhar com strings, tá? Então é melhor você trabalhar assim, a não ser que você tenha certeza do que o cara ele vai digitar lá. Ok?
Então pronto, agora vamos fazer o seguinte, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer algumas funções aqui com string. Como é que você faz? Aqui a gente já fez uma, na verdade, que seria equivalente ao nosso printf, né? Como é que você faz uma função que ela pega uma string, aí você quer retornar o tamanho da string. Não é o tamanho do vetor não, tá, gente? É o tamanho da string, ou seja, até o /0. Ok? Como é que você vai fazer, né? Então eu vou chamar de comprimento, tá? Eu vou retornar o tamanho, né? Comprimento. Aí você tem uma string aqui, tá? Opa. E você quer calcular o comprimento. Então, se você quer contar, você pode utilizar um cont. Seria uma forma de você fazer, tá? Então, aí você vem para um for. Eu posso até aproveitar esse for aqui de baixo, né? Ó, que basicamente você vai ficar contando, né? Enquanto você tiver que o SI ele é diferente de /0, né? Você faz simplesmente o count mais aqui. Retorne o count. Ok, então vamos fazer aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui a string e o tam. Colocar string, vírgula, né? Tam. Aí eu vou colocar comprimento. Vou colocar o S aqui para ele me dizer quanto é o comprimento dessa string. Só um minuto. A imagem tá ruim, né, Davi? Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer uns testes aqui para ver como é que tá aqui. Ela fica ruim, mas ela melhora? Vou colocar aqui em russas. Melhorou, Davi? Opa, tamanho aqui ou não? É porque eu não coloquei o porcento. D, né? Desculpa. Às vezes melhora, mas fica ruim direto, né? É isso que você quer falar? Ó, tamanho 6, né? Ok. Tá pra todo mundo assim também, gente? Ou é só pro Davi? Alguém pode responder aí? Pera, não, às vezes sim o quê? Às vezes... Ah, sim, o do Rafael já tá ao contrário, né? Tá bom, aí de vez em quando borra, né? Ah, pro Rafael tá... É porque pra tu, Rafael, tá bom, aí de vez em quando fica ruim, né? É isso? Ah, então pro Fábio é diferente, né? Agora ficou bom. Aí... com certeza é a internet. Com certeza, muito provavelmente é a minha. Deixa eu ver aqui. Não, a minha tá dizendo que tá boa aqui. De vez eu faço teste de download e de upload aqui. De download não faz muito sentido, mas o de upload sim, né? Porque eu tô mandando pra vocês. Ó, eu tô fazendo teste aqui. De download, eu acho que deu até menos. 84 mega, né?
O meu computador, na verdade, ele não consegue chegar nessa velocidade não, de 84, não, ele só vai até 30. Mas eu coloquei outro, o do tablet, eu tô pegando pelo do tablet e tá dando certo, entendeu? Ó, o upload deu 55 mega, né? Então eu acredito que era pra tá bom, né? Agora borrou, né? Precisa pausar, não. Mas deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Tá bom agora ou não? Se vocês quiserem, eu posso ficar gravando as aulas e mandarem pra vocês. Porque se tá ruim, né? Tá bom, né? Agora. Mas o do menino lá, o do. Como é que é o nome do menino? O Davi. Davi. Tá bom, Davi, pra ti? Ah, tá bom, né? Ok, deixa eu fazer aqui. Vamos aqui retomar aqui a aula aqui. Então, aqui vocês entenderam, né? Ó, como é que eu fiz aqui para calcular o tamanho de uma string aqui nessa função comprimento. Levanta a mão aí quem tá conseguindo acompanhar. Ok, né? Beleza. Tem alguém que não tá conseguindo acompanhar porque tá ficando borrado? Levanta a mão aí. Quem não tá conseguindo acompanhar só porque tá ficando borrado. Ah, o Lucas, né? O Lucas tá ficando. Porque tá ficando borrado direto, né, Lucas? É isso, né? Responde pra mim no chat. Aqui infelizmente independe de mim. Ok. É mais de internet, né? No final da aula a gente pode ver com mais calma isso, tá? Já que a maioria tá conseguindo acompanhar. Ok, então fiz aqui a função do tamanho da string, ou seja, do comprimento, tá? Agora eu quero que você pense, né, em uma que copia, né, de uma string para outra. Ou seja, eu vou te dar duas strings, aí você tem que copiar uma string na outra string, tá? Então seria a do copia, tá? Vou colocar void, que não vai retornar nada, né? Então eu vou colocar aqui a origem, né, e o destino, tá? Essa aqui de destino é que você tem que fazer, né? Que você tem que passar para ela, tá? Então eu vou colocar D aqui. Então, vocês estão enxergando bem aí? Tá dando para vocês enxergar? Colocou aquela no seu canal referente à sexta? Não, essa aula aqui seria aula de sexta, tá? Eu vou ver se eu coloco sábado para vocês, porque sexta-feira agora vai ser feriado. Ok. O Davi tá. Pro Rafael tá ok. Então o sinal que eu tô mandando tá indo mais ou menos, né? Tá indo mais ou menos pra um. Ok, essa aqui é de sexta, tá? Seria a nossa de sexta passada. E depois a gente. Sexta-feira agora vai ser feriado. Aí eu não vou colocá-la, não. Eu vou gravar e vou mandar pra vocês no sábado, tá bom? Ok, pois vamos continuar aqui, tá? Tá uns tão bons pra outros nem tanto, né? É feriado de Russas, Davi. É porque você não é de Russas, né? Ah, tá bom? Então vamos lá. Então, basicamente você percorre essa de origem, né? E só sai copiando lá na de destino, tá? Então, int e eu posso até usar esse aqui novamente, não? Só que em vez de S eu vou colocar o O, né? Então, vou colocar de origem aqui, foi diferente. Aqui você faz o %i receber o O i. Ok? Então que ele vai sair copiando, né? Como eu quero copiar a string inteira, então lembra que no final, né, a tua string ela tem o /0, ok?
Então, na verdade, eu vou tirar esse int aqui desse escopo, né? E vou colocar aqui em cima, tá? Porque se eu faço esse int aqui no for, né? Ele só vai funcionar aqui no for. E aqui fora eu quero colocar na última posição esse barra 0, né? Ou seja, quando ele sai daqui com barra 0, eu ainda quero pegar o barra 0 para fazer o D receber esse barra 0, tá? Só que fazendo assim não vai dar certo. Então tenho que tirar essa declaração aqui do for, porque no momento que ele sai do for, ele simplesmente não vai ter mais o i, tá? Então declarei o i aqui em cima, fiz o for aqui normal, tá? Depois coloquei para o D ficar recebendo esse i. Aqui no final ele vai pegar esse barra 0, porque ele vai sair do for com o o i, né? Sendo o barra 0. Então aqui no final você simplesmente coloca esse barra 0. Ok? Então vamos testar aqui essa função copia, tá? Então aqui tem um S, eu vou colocar essa de destino aqui também tendo tamanho 11. Tá? Então eu vou chamar essa função, né? Copia. Aí eu vou colocar o S, eu quero copiar o S no D. Ok? Então vou copiar o S no D. Depois, por exemplo, posso colocar lá o printf, né, que tem o D. Vou colocar assim, ó, destino. Vou colocar só dest, né? A de destino aqui seria o D. Opa, faltou só vírgula aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, Ana aqui. Ó, tá aqui, a de destino foi Ana. Ok? Aqui de cima é o que eu já tinha colocado antes, né? Então, de fato, ele conseguiu fazer essa cópia, tá? Tá claro aqui, pessoal? Levanta a mão quem tá conseguindo acompanhar. Beleza, né? Só fazer o escopo aqui. E agora eu quero que você faça o da concatenação. Eu quero que você pegue duas strings, né? Aí você vai ter a de origem e a de destino, tá? Aí o que você tem que fazer é o seguinte, você tem que colocar a de origem, né, no final da string que é de destino. Ou seja, você não vai copiar não, tá? Você vai pegar e só acrescentar no final da de destino, ok? Então você tem que ir lá no final da de destino e colocar essa que é de origem, tá? Como é que você faria isso? Não, primeiro você tem que saber onde é o final, né? Então, não vai retornar nada, então vai ser void, né? Então, void, aí eu vou dizer que é concatenar, minha função concatenar. Então, tu vai ter a de origem e vai ter a de destino. Ok? Então você primeiro tem que saber quanto é o tamanho lá da tua string, tá? Que é a de destino, tá? Porque você tem que colocar no final dela, né? Então eu vou colocar um IJ aqui, porque eu vou utilizar lá. Então eu vou calcular aqui o tamanho pelo while, na verdade, né? Então quanto o destino, né? Daí foi diferente. Aqui é outra forma de você fazer. Você poderia utilizar também essa função que calcula o comprimento, tá, gente? Tá? Mas aqui é uma outra forma de fazer utilizando o while. Ok? Então, você vai até o final, que é o do barra 0. Enquanto isso aqui acontece, você simplesmente coloca o i++ para você contar
tamanho, tá? Então o i aqui eu vou colocar para receber 0 aqui no final para dar certo. Aqui no início, desculpa, né? Depois, agora eu vou ter que percorrer, né, o O, né? Para pegar o primeiro elemento, colocar nessa posição i, né? Depois colocar na i mais 1, depois colocar lá na i mais 2. Ou seja, eu vou ficar incrementando esse i também. Aqui no caso vou colocar o j para receber 0. O j ele vai ser referente à origem, tá? E o i ele vai continuar sendo o meu destino, tá? Então aqui o O na posição i tem que ser diferente do... Você vê que trabalhar com strings aqui é bem fácil, né? Porque você simplesmente, você só está interessado no final lá da sua string, e você sabe que tem esse caractere /0 para isso, né? É o j++. Aqui no caso é j, tá? Eu errei aqui. Ok? Então, isso aqui acontece. Você vai pegar o i, né? O i, que é o do d. E vai colocar ele para receber o OJ. E aqui você tem que ficar incrementando o i. Ok? No final aqui, ele vai sair, né, daqui quando o O ele for igual a esse porcento, esse /0 aqui, tá? Desculpa. Então, você tem aqui esse camarada aí, e no final lá do destino, né? Ou seja, nessa posição que é da i lá, di, você vai colocar para receber. Aqui nesse caso poderia ser exatamente o OJ, tá? Ou então o /0 ele vai ser também equivalente. Ok? Então vamos testar aqui para ver se essa função vai funcionar. Então eu vou fazer aqui no final. Eu vou concatenar. Aí eu vou pegar o S, tá? E vou fazer ele ficar no final do D. Ok? Então, aqui no caso, né? O que é que eu estou fazendo aqui nessa função main? Ele vai pedir para o cara digitar uma string. Depois ele vai imprimir essa string e o tamanho dela aqui. Depois ele vai copiar essa string lá na nossa string D. Okay? Ele vai colocar essa string lá no vetor D. Aí depois ele vai imprimir aqui esse vetor D. Ok? Aí aqui, né, ó, ele vai fazer o quê, né? Ele vai concatenar, né, esse S no final do D. Ok? Então aqui eu sei que são as mesmas strings, né? Porque eu simplesmente copiei o S no D. Então simplesmente ele vai só repetir, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Eu vou fazer aqui concat. Pronto, eu vou colocar o D aqui. %S. Vou colocar o D aqui. Então, se eu digitar Ana, né? Aí ele vai colocar Ana no final de Ana, né? Porque aqui você tem que são as mesmas strings, né? Ó. Vou colocar aqui Ana. Ó, aí aqui, ó, concatenado, né? Ele pegou o final lá do D, né? Que vem até o A. Aí ele colocou o S, mas quem é o S? O S é exatamente o cara que você digitou aqui em cima, que é o Ana também. Aí ele ficou Ana, Ana. Ok? Ou seja, ele fez como eu queria. Tá claro? Quem está conseguindo acompanhar aí, levanta a mão. Beleza. Ok, então deixa eu pegar aqui para a gente fazer a nossa última função aqui. Eu quero que você faça uma função para mim
que ela pegue duas strings, ok? Que ela pegue duas strings e que que retorne desculpa, que ela retorne 0 se as duas strings forem iguais, tá? Ela vai ter que retornar -1 se a primeira string ela vier primeiro lá na ordem alfabética, ok? Você vai considerar a ordem alfabética. Ah, professor, e se uma for o pedaço da outra, né? O pedaço inicial lá da outra. Aí você simplesmente retorna a que tiver tamanho menor, ok? E ela tem que retornar 1 se a primeira ela vem, na verdade, depois do que a segunda string, ok? Então, aqui basicamente seria para você comparar duas strings, né? Vamos dizer assim, números, a gente sabe quem é número menor e número maior, ok? Davi, exatamente. Seria essa função aí, Davi. Então, como é que ficaria, né? Você tem que retornar o número inteiro. Aí você vai comparar, né? Então, eu vou colocar... comparar mesmo. Comparar. Colocar o S1, que seria a sua string 1, né? E o S2, que seria a sua string 2. Tá? Então, basicamente você quer saber, né? Se elas são iguais ou então se é diferente. Se for diferente, você tem que ver qual que vem primeiro lá na ordem alfabética. Para você ver a ordem alfabética, né? Se você tem, por exemplo, o nome Carlos e você tem o nome Ana, você sabe logo pela primeira letra do seu de cada string, tá? Então, basicamente, você só precisa ver cada caractere, ok? Você não precisa fazer uma análise lá na sua string completamente, ok? A não ser que elas sejam iguais, tá? Aí, se forem iguais, sim. Okay? Então, basicamente, o que a gente tem que procurar é algum caractere que ele é distinto, tá? Ou seja, que é diferente, ok? Você vai procurar dois caracteres que estão na mesma posição que são diferentes. Aí o que for menor, né, lá daquele código, né, se ele tiver o código menor, a gente sabe por aqui, né, pelo nosso, pela nossa tabela aqui, né, que ele segue na mesma ordem, né, do A, do B, do C até o Z. Então os números deles, eles seguem em ordem crescente também. Ou seja, se eu pegar um caractere menor que o outro, é porque ele vem primeiro lá na ordem alfabética. Okay? Então, basicamente, eu vou utilizar essa ideia, tá? Então, eu vou criar um int i aqui, tá? E vou fazer o for aqui para ele percorrer essas duas cadeias, tá? Então, o i recebe 0. Aí, nesse caso aqui, né? Você não sabe se a primeira string ela é menor do que a segunda string, ou então o contrário, né? Mas o fato é que o for ele vai ter que acabar quando a string menor acabar, tá? Ou seja, pode ser que seja a primeira, então o SI pode ser que ele chegue, né, a ser diferente do /0, ou então pode ser que o S2 ele chegue primeiro, né? Ou seja, que a string 2 ela seja menor, né? Seja menor, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Enquanto você tiver que nenhum e nem outro eles chegaram no final, né? Então, ok. Aí você vai dar aqui esse mais aqui.
ok? Então, o que é que você vai comparar aqui, né? Ó, se o S1, né, na posição I, né, for menor do que o S2 na posição I, aí é para você retornar menos 1, tá? É para você retornar menos 1, porque a primeira, né, ela precede aqui no caso, né, ela vem primeiro do que a próxima, né, você seguindo a ordem alfabética, tá? Se isso não acontece, pode ser que seja maior, né? Então aqui você simplesmente coloca aqui maior assim, ó. Okay? Então, se o SI1 ele for estritamente maior do que o S2I, então você vai retornar 1. Ah, professor, por que você não colocou o se não, né? Por que você não colocou o else, né? Por quê? Porque pode ser que sejam iguais, tá? Então se você colocar para retornar 1, se isso aqui não acontece, pode ser que você esteja retornando errado, tá? E isso você não quer. Ok? Então vamos supor o seguinte, né? Esse for aqui ele vai somente verificar, né, se uma ela precede a outra lá, lá seguindo a ordem alfabética, ou seja, se o S1 vem primeiro, então se o S2 ele vem primeiro, ok? Mas o fato pode ser que eles sejam iguais, né? Ou seja, você sempre verificou aqui, ó, que isso aqui estava falso e que isso aqui também estava falso. Por quê? Porque o S1i e o S2i eles sempre foram iguais, ok? E aqui no caso final, esse aqui foi falso, né? Ou então esse aqui ele foi falso. Então, nesse caso, né, se ambos foram falsos aí, você tem que fazer essa verificação, tá? Então, você pode até colocar aqui assim, ó, copia e cola aqui embaixo, ó, se o SI ele foi igual a esse barra 0 e esse outro aqui também for igual, ou então simplesmente você poderia colocar o S1i igual ao S2i, ok? Porque ele só sai daqui se um deles forem for, né? Se pelo menos um deles, né, for o barra 0, tá? Então aqui você simplesmente poderia reduzir isso aqui para S1i igual a S2i, tá? Aí daria na mesma solução, tá? Então nesse caso você vai retornar 0. Ok? Mas pode ser, ó, pode ser que, né? Que um tenha acabado, né? Pode ser que um tenha acabado e o outro não tenha, né? Por exemplo, você pode pegar duas palavras, né? Uma sendo cidade e a outra ser só Cid, ok? Se você tem a cidade e o Cid, você tem que ele vai sair daqui, ok? Ele não vai entrar aqui. Ok? Por quê? Porque existe uma string, que é a cidade, que ela é maior, né? Que você não acabou de ver ela, tá? Então, aí nesse caso, é só você verificar o final, não. Se, aí você pode ter a opção de ter acabado o S1. Então, se S1 acabou, né? Você retorna menos 1. Porque se ele acabou é porque ele é menor do que o S2, tá? Mas pode ser também que tenha acontecido o contrário, ou seja, que o S2, na verdade, né, tenha acabado, tá? Aí você simplesmente retorna 1. Ok? Então, é o seguinte, só lembrando, né, que função só retorna uma vez e acaba. Ou seja, se ele chegar nessa linha 13 aqui, executar, ele não vai fazer mais nada e nem vai chegar
executar essas linhas aqui de baixo, tá? O mesmo vai ser para essa linha 19 aqui. Se ele retornar 0, ele não vai fazer essas outras aqui. Se ele retornar menos 1 aqui nessa 22, ele não vai chegar a fazer isso daqui também não, tá? Tá claro, pessoal? Vocês acompanharam aí? Tudo certo aí? Levanta a mão quem tá conseguindo acompanhar. Ok. Então, deixa eu colocar aqui para a gente testar aqui, tá? Então, eu vou dar printf aqui. Vou colocar %d. Para ver o que ele vai retornar, né? Eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar primeira coisa aqui, né? Vou colocar o comparar, eu vou colocar o S com o S, ok? Então ele vai printar. Vou colocar só esses barrinhos aqui para sair. Ele é para printar 0, né? Porque o S ele é igual ao S, tá? Ou então eu posso printar ele aqui depois da cópia, né? Ó. Pra gente pegar os caras diferentes, né? Ó. Então aqui eu vou pegar o S e o D, tá? Então aqui seria para printar 0, né? Vou colocar assim, ó, comp, tá? Comp. E aqui embaixo, né, eu vou comparar de novo o S com o D. Ou seja, é para dar diferente também, né? É para dar que o S, né, ele vem primeiro do que o D. Tá? Ou seja, para ele dar menos 1 aqui. Então aqui eu vou colocar comp também. Vou colocar aqui Ana aqui de novo. Deixa eu só aumentar aqui. Ok, ó. Então pronto. O que foi que ele fez? Eu digitei Ana, tamanho 3, ok? Comparação, né? Ele copiou, depois ele comparou, aí deu Ana, claro, aí ele pegou e retornou 0, tá? Essas aqui são das outras, né? Aqui esse Ana foi depois que ele fez a cópia, depois ele concatenou, aí ele colocou menos 1, né? Porque o S, no caso, o S é Ana, e o D seria Ana, ou seja, é maior, né? Então você tem Ana aqui no começo e você tem Ana aqui também nesse pedaço inicial lá da de destino, tá? Então, se eu inverter aqui, ó, colocar o D primeiro e depois o S, é para ele retornar 1. Vou colocar Ana também aqui. Ó, ele retornou 1 positivo, ó. Ok? Então tá tudo ok com a nossa função aqui. Tá claro então, gente? Levanta a mão aí quem tá conseguindo acompanhar. Beleza. Então, ó, como o Davi falou, essas funções aqui que a gente fez aqui, na verdade, elas já existem na biblioteca string.h, tá? Então, quem seria esse comprimento aqui, tá? Seria o strlen, ok? Quem seria essa função aqui que é o copia, né? O strcpy, tá? Aqui parece com copy, tá? Mas é o cpy. E essa outra função aqui que seria para você concatenar. Agora eu esqueci o nome. É o cat, né? strcat. Ok? E essa função que vai comparar duas strings é o strcomp, como o nosso colega aí falou, tá? Então, comp não é comp, tá? É cmp, tá? Como o Davi falou, tá?
Ok, pessoal. Então, existem essas funções aqui que vocês podem trabalhar tranquilamente na biblioteca de string, tá? Então, seria só para você incluir aqui, ó. String.h, tá? Pronto, aí usa lá que vai ter o mesmo efeito aqui. Ok? Dessas funções que a gente fez aqui. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Não? Só para lembrar, né? Sexta-feira não tem aula, é feriado, tá? Mas eu vou recuperar a aula de sexta-feira que não teve, sexta-feira passada, tá? No sábado, ok? Então não vai ser síncrono, ok? Eu vou gravar e vou mandar para vocês, tudo bem? E aí, como é que foi hoje? Deixa eu perguntar sobre esse borrado no final aqui agora, antes de finalizar a aula, né? Ficou menos borrado do que o normal ou ficou mais borrado do que o normal hoje? O que é que vocês me dizem? Ou ficou borrado do mesmo jeito? Ficou menos, né? Porque o meu computador ele não tem ele não pega o sinal 5G que vem lá do roteador, entendeu? Aí eu só fui perceber isso depois. E a minha conexão que não é 5G, ela fica oscilando muito, entendeu? Tipo assim, ela é 30 e vai para 4, né? Mega, né? Aí vai para 20 e depois ela cai de uma vez, entendeu? Aí por isso que que faz todo sentido o que vocês estão falando de ficar oscilando desse jeito. Aí agora eu utilizei porque o tablet ele pega, né? O 5G, apesar de ser antigo, né? Ele é muito bom, né? Graças a Deus. Até hoje eu estou usando ele, pretendo usar por mais anos ainda. Eu já estou uns 6 anos com ele. Ok. Ó, sexta-feira não vai ter aula, Lucas, tá? Porque é feriado em Russas, tá? Aí a gente tá com aula atrasada que é de sexta-feira que não teve, tá? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou gravar a aula e mandar para vocês no sábado, tudo bem? Ou seja, não vai ser síncrona não, vai ser assíncrona. Tá? Entendeu, Lucas? Pronto, aí hoje eu coloquei aqui a internet pelo tablet, né? Aí deve teoricamente era para ter ficado melhor mesmo, mas ainda teve problemas com o upload, né? Ok, então, mais alguma dúvida, gente? Mais alguma dúvida? É isso então, pessoal, tá? Fiquem todos com Deus. Espera, ainda não. Tô compartilhando. O meu próprio Meet não seria melhor? Tipo, como é que eu faço para compartilhar o meu próprio Meet? Kevin. O sem ser o e-mail institucional, seria isso, Kevin? Eu não tô entendendo, Kevin, a tua pergunta, na verdade. Kevin? Kevin, você pode explicar melhor? Sumiu. Acho que eu tinha entendido errado. Ah, entendi agora. Tudo bem, então pensa um pouquinho, qualquer coisa manda e-mail pra mim. Beleza? Então fiquem todos com Deus, um forte abraço, que Deus abençoe cada um de vocês. Valeu, pessoal.